E aí, pessoas, beleza? Estamos aqui mais uma vez, o CAEP Interativo, com o seu cursinho, com mais algumas dicas para o Enem. Ainda na biologia, lógico, né? Porque além de ser a matéria mais maravilhosa que existe, é o professor mais lindo que trabalha com ela, eu. Dessa vez nós vamos trabalhar algumas doenças provocadas por vírus, porque o Enem adora esses negócios. Tá? Falou que é vírus, cai no Enem. Falou que é doença, cai no Enem. Então, os dois juntos tá o pau bonitinho. Primeiro, vírus, certo? É um termo latino que vem do latim vírus, assim, desse jeitinho bonitinho. Vírus, que significa veneno ou fluido venenoso. Bom, os vírus, durante muito tempo, eles oscilaram assim, de um lado para o outro. Esse negócio é ser vivo, esse negócio não é ser vivo, é ser vivo, não é ser vivo, não é ser vivo, é ser vivo. Ó Deus, e agora? Né? Dá até aquela pecinha lá do Shakespeare. Ó, ser ou não ser, eis a questão. Ser vivo ou não ser vivo. Que porra é essa, velho? Bom, o lance é o seguinte. Tem alguns autores que dizem que é. Por que os vírus poderiam ser considerados seres vivos? Porque eles têm capacidade de reprodução, eles têm capacidade de adaptação e eles têm capacidade de evolução, além de serem formados por material biológico, que são os ácidos nucleicos. Porém, fora da célula, os vírus não apresentam atividade metabólica e os vírus são acelulares, isto é, não são formados por células. Por esses motivos, outros autores consideram os vírus como sendo seres não vivos. Bom, então, algumas características básicas deles aí. São partículas infecciosas e, portanto, acelulares. A composição química deles é resultante de nucleoproteínas. Apenas um ácido nucleico, ou DNA ou RNA, não os dois juntos. No vírus não tem os dois juntos, mas proteínas, certo? Como eles, fora da célula, não sobrevivem, não têm atividade metabólica, então eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Fora da célula, mutim e tal. Atenção, vou representar para vocês agora, depois de muitos anos de escola dramática shakespeariana, um vírus fora da célula. Não tentem fazer isso em casa, é difícil. Bom, como os vírus são partículas extracelulares, ali eles não têm nenhum tipo de metabolismo. Tá? Por isso, inclusive, que os autores, a maioria, considera eles como sendo ser não vivo, ou entidade não viva. Bom, aqui alguns exemplos de vírus. Um bacteriófago e o famoso, popular conhecido HIV. Gente, olha que coisa linda. Você está vendo tudo isso daqui, ó? Está vendo tudo isso daqui? Então, isto tudo aqui não é o vírus. O vírus é só isso aqui, ó. Só um material genético. Tio, o que é o resto? O resto, velho, o resto todo aqui é o que a gente chama de capsídio. É a cápsula, a cabeça da cápsula. Nesse caso, ele tem uma cauda e as fibras da cauda. Para que serve isso? Meio de transporte. Então, o que é o vírus? O ácido nucleico. E o que é isso tudo aqui? Isso tudo aqui é o Batmóvel, que é para levar o vírus até lá para ter a célula, entendeu? É esse daí, mano. Ô tio, aquele ali é diferente, ó, aquele ali é diferente. Aquele ali é diferente, porque assim, além do capsídio que você está vendo ali dentro, ó, você está vendo ali, ó, amarelinho, ácido nucleico. Este ácido nucleico aqui é diferente, ó, ele é de RNA. Este é um retrovírus. Em volta dele, em vermelhinho, nós temos a cápsula de proteínas, que é o capsídio, e em volta a gente tem um envelope de lipídios. Isso daqui serve para jogar o vírus dentro da célula. É porque assim, o vírus, o HIV no caso, quando ele entra na célula, ele funde essa cápsula
de lipídios com a membrana plasmática e ele entra na célula. Seria mais ou menos algo assim, ó. Agora eu vou sumir por alguns instantes. Entendeu? O vírus entra na célula, assim. Ah, foi engraçado, vai. Bom, uma vez dentro da célula, certo? O nosso amiguinho vírus aqui vai causar alguns prejuízos. Primeiro porque é o seguinte, quando o vírus entrar na célula, ele normalmente vai instalar uma fábrica da Toyota lá dentro, que vai produzir milhares de cópias dele mesmo. E isso vai fazer a célula fazer cabum, né? Ela vai estourar. Então, ó, entra lá o vírusinho e tal, pau, bonitinho. Como funciona? O vírus está lá no ambiente. Ele não faz nada. A tonta da célula passa por ali e leva o vírus. Então, o vírus se acopla na célula, o material genético dele é introduzido na célula e aí ele pode seguir dois caminhos. O caminho lisogênico ou o caminho lítico, ou ciclo lisogênico e ciclo lítico. Digamos que ele foi para o ciclo lítico. Bom, então o material genético do vírus se incorpora ao material genético da célula, começa a fazer a célula trabalhar para ele, produzindo cópias dele, produzindo proteínas para formar a cápsula, e aí novos vírus serão montados. E aí ele vai fazendo cópias e cópias e cópias e cópias e mais cópias e cópias e cópias e cópias e mais cópias, mais cópias, mais cópias, mais cópias, mais cópias, até que a célula não aguenta mais e ela estoura, liberando milhões de vírus novos no ambiente que vão infectar outras células. Calma, apenas uma pequena porcentagem destes vírus novos liberados tem capacidade de fazer isso aqui de novo. Bom, e o que acontece com o outro lá, tio? Esses que seguem a via lisogênica ficam quietinhos lá dentro da célula. Eles não fazem nada. Só que quando a célula se dividir, ela divide o vírus também. Então, é garantia do vírus estar se multiplicando. Aí um belo dia, sim, o vírus está lá quietinho, seguindo o ciclo lisogênico, ele acorda. Eu sou um vírus! Eu sou um vírus! Eu vou foder a célula, velho! Eu sou! Entendeu? E aí ele começa o ciclo lítico, estoura a célula e libera alguns milhões de cópiazinhas no ambiente novamente. Beleza? O HIV, mais especificamente, também faz isso, principalmente o ciclo lítico. Só que ele faz isso com uma célula específica chamada linfócito, mais especificamente um tipo de linfócito, o CD4. Esse linfócito é importante para a produção dos anticorpos. Se o que está acontecendo é que os vírus de HIV estão destruindo os linfócitos CD4, então o seu organismo está perdendo soldados na batalha contra agentes infecciosos externos. Então funciona assim, ó. O HIV, pronto para infestar a célula, tá o pau bonitinho, tá lá. Ele entra nessa célula. Como ele foi transmitido? Através do sangue, através de fluidos seminais, fluidos vaginais, transfusão, compartilhamento de seringas, tá vendo? Vai fazer besteira sem camisinha. Ele entrou na célula através do fusionamento da membrana da plasmática com o capsídeo celular, com o capsídeo lipídico do vírus. Uma vez lá dentro, ele libera o seu material genético, que é RNA, juntamente com uma enzima, a transcriptase reversa. Essa enzima copia o DNA, o RNA do vírus em DNA. Esse DNA se incorpora ao material genético da célula e faz com que a célula passe a produzir cópias e cópias e mais cópias desses vírus. A partir daí, eles serão montados em novos capsídeos e serão liberados para fora da célula, carregando um pedacinho da membrana plasmática junto com ela. Assim, esses linfócitos vão diminuindo de tamanho e desaparecem sem ter como exercer mais sua função. Por isso, lembra sempre uma coisinha, ninguém morre de AIDS. As pessoas portadoras do vírus morrem com AIDS devido a infecções oportunistas.
Beleza? Bom, justamente falando na AIDS, vamos pegar aí uma questãozinha do Enem de 2010 que fala sobre ela. Bom, estima-se que haja atualmente no mundo cerca de 40 milhões de pessoas infectadas pelo HIV, o vírus que causa AIDS, sendo que as taxas de novas infecções continuam crescendo, principalmente na África, Ásia e Rússia. Nesse cenário de pandemia, ou seja, uma doença que está presente em todas as partes do mundo, uma epidemia global, uma vacina contra o HIV teria imenso impacto. Vacina é alguma coisa que você usa para fazer prevenção. Ou seja, você não tem a doença, você toma a vacina para impedir que você fique doente, certo? A vacina se constitui de antígenos atenuados que, uma vez no seu organismo, vão fazer o seu sistema imunológico trabalhar para combater aqueles antígenos. Então, quando você entrar em contato com o agente transmissor da doença, o agente etiológico da doença, os seus anticorpos estarão prontos lá e, consequentemente, vão impedir que a doença se manifeste em você. Bom, teria imenso impacto, pois salvaria milhões de vidas. Certamente seria um marco na história planetária e também uma esperança para as populações carentes de tratamento antiviral e de acompanhamento médico. Diga-se de passagem, porque, entre outras coisas, é caro. Bom, uma vacina eficiente contra o HIV, então o que é que eu falei que a vacina faz? Ela faz o seu organismo produzir anticorpos. Vamos ler as alternativas? Então, uma vacina eficiente deveria induzir a imunidade para proteger o organismo da contaminação viral? Sim. Olha que difícil. A primeira que você lê. Quer ver as outras para ver como são absurdas? Porque sempre tem alternativas absurdas. Olha lá. Ser capaz de alterar o genoma do organismo. Falei alguma coisa disso? O que eu falei que a vacina é? Ela faz o seu organismo produzir anticorpos, só. Então não tem nada a ver. Bom, vamos lá. Produzir antígenos. Meu, antígeno é o corpo estranho que está entrando em você. No bom sentido, claro. Entendeu? Então, é o contrário disso. Ser amplamente aplicado em animais, visto que eles são os principais transmissores do vírus para os seres humanos. É verdade, né? Você vai estar lá um dia conversando no médico, tal, passe bonitinho. Então, o que você tem? Eu tenho AIDS. Como você pegou? O cachorro da vizinha me mordeu. Você sabe que não é assim. Bom, aqui diz, deveria estimular a imunidade. Até aí tá beleza. Minimizando a transmissão do vírus por gotículas de saliva. Até hoje não foi comprovado se saliva transmite o HIV. Então, esquece isso daqui. Beleza? Gente, seria bom assim se vocês lembrassem principalmente dessas viroses aqui, ou seja, dessas doenças aqui que são causadas por vírus. Porque é mais fácil e pode aparecer em alguma questãozinha. Então, quais são elas? As principais, catapora, rubéola, sarampo, varíola, poliomielite, também chamada de paralisia infantil, dengue, febre amarela, cachumba, herpes, a própria AIDS, que a gente acabou de falar agora há pouco, hidrofobia ou raiva e os 3 tipos de hepatite, A, B e C. Com um detalhe, se eu tiver que dar um chute, uma bicancada assim, para dizer para vocês, eu vou falar, no Enem vai ter uma questão sobre dengue. Por quê? Porque todo ano tem. Porque no Brasil, todo ano ocorre um aumento do número de casos de dengue. Então, vamos falar um pouquinho a respeito. A dengue é causada, a dengue é transmitida por este mosquito aqui, o Aedes aegypti, essa pronúncia, certo? O mosquito não, a mosquita, especificamente. Porque quem transmite o vírus, o arboviride, é a fêmea do mosquito, a fêmea do Aedes, porque ela precisa do sangue para botar os seus ovinhos. E isso se dá assim na natureza com todas as fêmeas. Você veja bem o nosso caso, velho.
a mulher te suga a carteira, suga suas horas de trabalho, seu salário, e essa daí suga até o sangue, mano. Bom, esse mosquitinho se reproduz em água, geralmente água parada e limpa. Então, tá lá, né, o mosquitinho, ele acha a mosquita, os dois vão lá, dão uma mosquitadinha, tá, o pá bonitinho, a mosquitinha põe os ovinhos na água parada, os ovinhos eclodem produzindo larvas, que são aquáticas, as náiades, e estas se desenvolvem gerando as pupas. Da pupa eclode um novo mosquitinho adulto. Enquanto o pobre coitado do macho vai passar seus parcos momentos de vida enfiando a tromba num pau no meio da floresta para sugar seiva, o que a fêmea faz? Chupa sangue. Bom, aí eles vão lá, começa tudo de novo e enchem de larvinhas onde tem água parada, certo? Com detalhe, normalmente você vê na televisão o quê? Água parada e limpa, olha que lindo. Mas já encontramos variedades do Aedes aegypti que se reproduzem em água barrenta. Então, todo tipo de água parada é perigosa, pode ter larvas do mosquitinho. E é por isso que a dengue é uma doença preocupante. É por isso que é uma epidemia brasileira. E é por isso que sempre aumentam os casos, principalmente na época chuvosa do verão. Se você tem consciência, parabéns. O problema é se os seus vizinhos não têm. Bom, e aí existem dois tipos de dengue, né? Na verdade, são 4 tipos sorológicos de vírus, mas eles causam chamados 2 tipos da doença. Então você tem a dengue clássica, cujos sintomas principais são dores de cabeça muito forte, febre alta e súbita, você está bem de repente, bate aquela febre assim, você fica dengoso. Aliás, o nome da doença dengue vem justamente disso. Né, do estado de dengo que você fica. Ai, que meigo. Bom, além disso, manchas avermelhadas pelo corpo, né, os exantemas, que quando você pressiona assim fica a marca da sua mão bonitinha, dor atrás dos olhos e muita dor nas articulações. Aquele tipo assim, dói, e você responde, só quando eu mexo. Ai, 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 entendeu? Beleza. E a dengue hemorrágica, ela tem alguns sintomas parecidos. Por exemplo, é fácil você distinguir porque a pessoa com dengue hemorrágica sofre de uma violenta confusão mental, agitação muito grande e insônia. Aí eu sei, calma, não. Professor Marcelo, também conhecido como Maria Bethânia, não tem dengue hemorrágica, não precisa ficar preocupado. Ele é chongo assim mesmo, tá? Você pergunta para ele, 2 mais 2, né? Isso daí, beleza, certo? Além disso, você tem dores abdominais bastante intensas na dengue hemorrágica. Tratamento para isso? Tem. Gente, lembrando que todo tratamento para doença viral é o seguinte, é você procurar um médico, é você ficar de repouso, é você se hidratar, é você tomar vitaminas que vão ajudar o seu sistema imunológico a destruir, a debelar o vírus quando acabar o ciclo dele. Porque são poucos os medicamentos que atuam diretamente nos vírus. Antibiótico não serve para combater vírus. Antibiótico é para infecção bacteriana. Beleza? Então vamos lá agora resolver um exercício do Enem 2011 sobre a dengue. Bom, durante as estações chuvosas, aumentam no Brasil as campanhas de prevenção à dengue. Por quê? Porque aumenta a quantidade de casos, igual o tio falou para vocês. Que tem como objetivo a redução da proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue. Que proposta preventiva poderia ser efetivada para diminuir a reprodução desse mosquito? Ó, note que ele agora te fez uma pergunta. Você não tem que completar aquilo que ele estava falando procurando nas alternativas. Então, ó, vamos fazer assim. Toda vez que
que o enunciado da questão te der uma pergunta, primeiro você responde a pergunta. Depois você vai procurar a sua resposta nas alternativas. Então vamos lá, esquece aqui, não olha aqui não. Que proposta preventiva poderia ser efetivada para diminuir a reprodução desse mosquito? Então eu quero diminuir o quê? A reprodução do mosquito. O que a gente pode fazer para diminuir a reprodução desse mosquito? Primeiro, como ele se reproduz? Usando água. Que tipo de água? Geralmente água limpa. Água parada e geralmente água limpa. Beleza. Quer dizer que se eu não tiver água parada e geralmente limpa, eu vou diminuir a proliferação, vou diminuir a reprodução do mosquito, correto? Então essa é a resposta que você tem que estar na sua cabeça quando você ler as alternativas. Então vamos lá. Colocação de telas nas portas e janelas. Falou alguma coisa da reprodução do mosquito? Não falou nada. Substituição das casas de barro por casas de alvenaria. Falou alguma coisa da reprodução do mosquito? Não. Remoção dos recipientes que possam acumular água. Opa! Aqui está falando. Porque as larvas do mosquito se desenvolvem neste meio. Então pronto, você achou a resposta que batia com aquela que você tinha formulado antes. Então, aqui está a alternativa correta. Beleza? Gente, no mais, nós aqui do CAEP, eu, em particular, desejo a vocês simplesmente uma coisa. Porque vocês estão assistindo às nossas dicas. Vocês não precisam de sorte. Um abraço, a gente se vê na correção do Enem, dia 3 e dia 4.